Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o tipo primitivo do JavaScript, o date, tá? O date que, assim como os outros tipos primitivos, né, que nós já abordamos aqui nas aulas do curso de JavaScript, o date ele também vai trazer alguns métodos que você pode utilizar em variáveis do tipo date, tá? Como que eu crio uma variável do tipo date? Eu já deixei pronto aqui, ó, uma variável x com um valor atribuído a ela do tipo date. Opa, desculpa, meu alarme acabou de tocar. O que acontece? Lembra que eu falei que nós conseguíamos criar variáveis a partir de variáveis que seriam objetos, né? A partir de suas classes. Então, nós conseguimos atribuir valores literais, né, para variáveis, mas também nós conseguimos atribuir objetos de tipos que é um pouquinho a diferença, mas que no fundo eles vão ser o tipo number, por exemplo, ou do tipo string, mas um vai ser criado a partir de um objeto e outro vai ser criado a partir de uma forma literal, né? Então, para quem não lembra, eu vou passar aqui para vocês, ó, como que a gente cria, por exemplo, uma variável do tipo string literal, tá? Eu vou até colocar outro texto para não confundir vocês. É dessa forma aqui. Aqui nós criamos uma variável que ela é do tipo string, tá? Ela não é um objeto nesse caso. Agora, se eu faço isso daqui, ó, new string, né? Vou até colocar maiúsculo, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma variável string, porém ela é do tipo objeto string, tá? Ela vai ter os métodos aqui, ó, o trim, né, todos os métodos que a gente abordou, mas ela é do tipo object, né? Ela é do tipo objeto. Agora, date, você só consegue criar criando a partir... Nossa, passou um motoqueiro aqui, ó. Vocês só conseguem criar dessa forma aqui, ou seja, criando um objeto do tipo date, tá bom? Bom, tem mais algumas coisas que eu quero falar para vocês. Por exemplo, ó, se eu faço um console log nessa data, o resultado aqui no meu terminal vai ser escrito numa cor diferente, né? Então, ó, se eu faço um log aqui de uma string que eu tinha deixado, ele fica branco, assim como todos os logs de strings que nós fizemos aqui nas aulas. Porém, o log de um valor date, ele é um pouquinho diferente, ó. Então, vocês podem ver, parece igual, mas não é igual. Segunda coisa que eu queria falar para vocês é que se vocês analisarem, né, o retorno dessa minha variável, né, vocês vão ver algumas coisas interessantes aqui. Então, o que nós podemos perceber? Nós vemos que nós temos o ano, seguido do dia, seguido do mês, né? Então, diferente ali da forma brasileira de escrever dia, mês e ano. Segundo ponto é que nós vemos um T. O T ele vai servir ali para dividir, né, a data da hora, tá bom? E segundo, né, e terceiro, que nós vemos um ponto e alguns caracteres ali seguidos da letra Z, né? Então, o que é isso? Primeiro, aqui no meu horário, né, vocês não conseguem ver, mas é 3 horas da tarde, tá? Mas quando eu faço um new date, ele acaba mostrando 18 horas, porque ele pega a data atual. Só que ele pega a data atual baseado no meridiano de Greenwich, né? Que a gente aprendeu lá na nossa escola, que é o marco central ali das horas, onde seria a hora exata do mundo ali, vamos dizer assim, né? Então, a hora exata do mundo agora é 18 horas da tarde. Mas como eu moro a 3 fusos horários de distância, né? 3, quando você olha o globo terrestre, tem umas linhas imaginárias verticais. Essas linhas são meio que para mostrar as divisões em relação ao horário, né? Porque quando você está no Japão, por exemplo, lá é um outro horário. Quando eu estou aqui no Brasil, é 12 horas de diferença, né? 12 horas de diferença. Então, essas linhas imaginárias é como se estivesse passando 1 hora de diferença. E aí eu sei que, por exemplo, aqui na onde eu estou aqui, que é em São Paulo, agora é 3 horas da tarde. Mas
num estado vizinho que tem uma faixa de diferença, é 4 horas da tarde, entendeu? E aí, por que eles usam esse time zone, né? Porque imagina o seguinte, você está conversando com uma pessoa da China, ou uma pessoa da China está usando o mesmo sistema que você, e às 3 horas da tarde vai ter um leilão. E aí, às 3 horas da tarde vai ter um leilão, e quem fazer a votação ganha. Então, mas é às 3 horas da tarde de quem? Né? É as minhas 3 horas da tarde ou é às 3 horas da tarde do chinês? Porque eu vou estar dormindo, por exemplo, às 3 horas da tarde. Porque vai ser 3 horas da manhã. Entende? Então, existe essa hora, né, central, que seria essa do meridiano de Greenwich que eu falei para vocês. Essa hora central é a que vai nortear as pessoas. E aí tem uma coisinha que a gente chama de time zone ou GTM, né? Então, que seriam o fuso horário. Então, no horário de Brasília, né? Por que vocês veem assim? No horário de Brasília, algumas vezes você vê assim, 03 menos 03. Porque isso significa que, em relação ao horário original, o horário correto, central, eu estou 3 horas atrasado, tá bom? Então, basicamente, é para isso que serve essas questões de time zone, tá bom? Essa aula ficou bem grande, né? Porque a gente está explicando as datas e quais os componentes que tem uma data. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado e até a próxima aula.